Tem um ponto, quando a gente fala, e aí não apenas de tecnologia, mas de atrair talentos em geral, que são os propósitos e valores das organizações. E aí, de novo, as grandes empresas têm uma grande vantagem porque já têm ali práticas mais bem estruturadas, departamentos que não apenas têm a responsabilidade de olhar para essas causas, mas também de comunicar essas causas. Sim. E as novas gerações que vêm chegando, elas vão mais facilmente se identificar com um determinado grupo de empresas, daqueles grandões que estão ali falando recorrentemente sobre determinados temas. Sim. A pesquisa de vocês olhou para o tema sustentabilidade, ESG, e olhou para os posicionamentos das médias empresas nesse contexto? Sim. Então, tem outras, fala assim, pesquisas, nós fizemos uma pesquisa que foi com jovens brasileiros que estão na faculdade, ou saindo da faculdade, né, em termos de posicionamento de ESG. A outra, a gente retrata também nessa pesquisa global o item ESG do ponto de vista dos empresários, né, a importância de estar tratando desse tema. Então, no tema que a gente fez a pesquisa relacionado aos estudantes, a relação é mais de 80% dos estudantes consideram que trabalhar numa empresa que tenha um propósito linkado ao tema ESG, para eles é muito relevante. Ele faria, se tivesse duas empresas, né, que pagassem o mesmo salário, com o mesmo benefício, ele optaria por trabalhar naquela empresa que tem esse propósito em cada ESG, né? Então, o tema ESG, ele é um tema que já não é novo, ele vem debatido há décadas, mas cada vez ganhando mais força, né, por uma questão até de necessidade de preservação do planeta, e os jovens têm aderido a esse propósito de ESG cada vez mais. Então, ESG é tema estratégico para ser tratado nas empresas, né? E linkado isso também é retenção de talento, porque ele, lógico que salário, sempre vai... Claro. Não tem jeito. Mas se tiver a opção e ter o tema ESG, alguém que lidere o tema ESG com esse propósito, ele vai escolher essa empresa. Isso não tem dúvida alguma, né? E com relação não à retenção de talentos, mas à questão linkada à estratégia da ESG pelas empresas médias globalmente, ela tem tomado cada ano mais importância e a pesquisa ela reflete, né, que os empresários eles consideram todo ano na pesquisa um aumento dos empresários que querem investir em ESG, porque ele entende que se ele não investir em ESG, ele não vai ter uma atratividade do ponto de vista de imagem, né, claro, para os jovens e para o consumidor, né? Então, nós estamos tratando, quando a gente fala de ESG, aqui a gente pode debater do ponto de vista bastante, mas eu diria que esse tema ESG, ele é para as empresas estratégicas, ele vai tratar, como nós comentamos, retenção de talentos, ele vai tratar em termos de mercado consumidor, que ao longo do tempo ele vai começar a aderir mais e mais em termos de empresas que tenham esse propósito ESG, que tenham o seu produto mais tratado de forma sustentável, né? E tem a questão do crédito, né? Então, hoje em dia, as empresas já começam a, de certa forma, ter uma pressão maior em termos de instituições financeiras, de órgãos reguladores, para que, se na hora de tomar empréstimo, vai ser analisado se ele cuida ou está cuidando, vai cuidar do tema ESG. Então, começa uma pressão financeira em cima deles. E assim, por outro tema maior ainda, que é a questão, eu falo assim, governamental, né? Até de ONU. E aí é uma questão de planeta, né? Mas tudo isso, eu gosto de comentar também, que falo assim, intenção, propósito existe, mas depende do momento, né? Claro. Então, no momento que o planeta, a economia global, né, melhor falando, ele está mais estável, o tema ESG vai ganhar mais relevância, porque aí você tem, de fato, focando recursos naquilo de preservação, de desenvolvimento da economia com uma forma mais sustentável, né? Li um reporte outro dia da MIT Technology Review falando sobre a precificação dos impactos. A tese era, à medida que a gente vai assistindo furacão, maremoto, terremoto, incêndio, sim, e aí as empresas vão precisar construir as suas instalações de maneira que elas protejam aquela planta, quando a gente está falando de fábrica, ou aquele escritório, dessas mazelas.
E também a precificação dos seguros. À medida que os seguros vão sendo acionados depois dessas catástrofes que vêm acontecendo de maneira muito recorrente, eles vão ficando mais caros. Sim. E a empresa tem que incluir isso no custo da operação. Exatamente. Então, tem duas razões fortes financeiras já mexendo os ponteiros de grana, tá doendo no bolso, e isso deve fazer com que as empresas que não estavam olhando para esse tema passem a olhar também. Sim. O quanto as empresas brasileiras já estão sensíveis ao assunto, a importância de se investir em práticas de ESG? Tá. Eu vou fazer um ponto anterior ainda, só por curiosidade aqui. Há 2 anos atrás, na nossa reunião global da Grant Thornton, e se discutiu um tema de estratégia, fala assim, especialista estratégico que nós contratamos, antes de acontecer a catástrofe, já comentou, né, que com um item importante, que o nível de catástrofe ia aumentar, e quais empresas, num segmento, qual o segmento de empresa que podia se beneficiar? Construção, né? Infraestrutura. Então, Claro. Não tem jeito, né? Isso foi 2 anos atrás, tudo tem ocorrendo aqui, que nós estamos conversando aqui. O nível em termos de análise de risco, né? De ocorrer em catástrofes e ter seguro, aumenta preço, não tem Sem jeito. dúvida. Colocando o ponto das empresas, essa questão de gestão de riscos, né? O plano de contingência, melhor dito, são grandes corporações que de fato têm isso dentro da sua política ou estratégia de olhar para isso, documentar, montar um plano de contingencial se acontecer, o que nós vamos fazer, né? Eu diria que é minoria, né? Porém, não deveria ser, né? Essa questão de contingenciamento, o plano estratégico, sim, do que pode ocorrer e os riscos que existem, deve ser tema tratado por todas as empresas, né? Porque o risco, ele existe, né? Uma hora ele pode ocorrer, né? Então, eu diria que, para mim, são poucas empresas que tratam, são grandes corporações, por uma questão talvez de visão de gestão um pouco mais profunda do negócio, deveriam todos olhar, mas à medida que as coisas vão ocorrendo, né, e isso também pode ser que venha a ser exigência por instituições financeiras no futuro, falar, tá bom, qual é o teu plano de contingencial se acontecer uma catástrofe aqui? Ele vai ter que apresentar para o banco para liberar o recurso. Claro. Né? Então, eu vejo que é um ponto importante, deveria ser tratado por todos, mas poucos que tratam. Inclusive no Brasil, e as médias empresas ainda estão mais distantes. Não colocam isso dentro falar assim, da tua gestão, do análise estratégica. Porque se for falar em análise estratégica, então a gente começa ainda a debater mais ainda. São poucas empresas que têm dentro da sua, uma governança estruturada e dentro da sua governança uma discussão estratégia da empresa. E aí dentro da estratégia um plano de contingência. São poucas. Tem muito a evoluir ainda as empresas médias brasileiras.